Bom, meus amigos, excelente noite para todos. Domingo, dia 6 de outubro de 2024. Eleições já não praticamente finalizadas, né? Aqui em Manaus vai ter segundo turno entre o atual prefeito, que não vale nada, contra o candidato Alberto Neto, apoiado pelo Bolsonaro, do PL. Inclusive fiz 2 músicas para ele, ficaram muito boas. E fico muito feliz que o PL tenha feito muitas prefeituras, muitos vereadores. A negona do Bolsonaro foi eleita. O Carlos Bolsonaro bateu seu próprio recorde de votação. Ele foi o vereador com maior quantidade de voto. Não sei se é do Rio de Janeiro ou do Brasil todo, né? Lá em Fortaleza, o Fernandes, né? Fernandes, esqueci o nome dele agora. É o que o Bolsonaro está apoiando. Também, se não me falha a memória, vai para o segundo turno e certamente vai levar. No Rio de Janeiro, infelizmente, né? Infelizmente, eu não sei o que acontece com o Rio de Janeiro. Sinceramente, eu acredito que haja ali a mão de alguém por trás dessa eleição do Rio de Janeiro. Afinal de contas, é uma cidade estratégica para a esquerda. O exército da esquerda, vocês sabem a que eu estou me referindo, não posso falar a palavra, né? Se encontra ali, né? A armação de todas as coisas de ruim que acontecem no país se encontra no Rio de Janeiro. Eu não acredito que o povo do Rio de Janeiro vote tão mal. Rapaz, o Paes, ele é da turma do Lula, aliado com o outro lá, com aquele outro lá que foi preso lá, o Cabral, né? 400 anos de cadeia, mas foi solto. Estranhamente, né? Todos nós sabemos porque ele foi solto, né? E em São Paulo deu o que já estava previsto. A política, ela não é aleatória. Ela só acontecem fenômenos aleatórios na política quando surge um cara, por exemplo, como o Bolsonaro. Quando surge um homem, por exemplo, como o Bolsonaro. Eu acho que a história mais acentuada e mais notória foi a eleição do Bolsonaro em 2018. E a eleição do Bolsonaro em 2022. Porque eu não acredito que o Bolsonaro tenha perdido a eleição de 2022. Houve ali a mão do pessoal, né? Sabe, né? Então em São Paulo deu aquilo que já era previsto. Boulos versus o Nunes. Existe uma estratégia por trás de tudo isso. Como é que um cara tão ignorante quanto eu, um cara que não estudou, né, que de pequenininho trabalho, eu não tive condições de estudar, porque ou eu estudava ou eu trabalhava para comer. Não tinha opção, entende? Porque meu pai morreu, eu era muito novo, eu tinha 8 a 9 anos de idade. Minha mãe, coitada, mais 7 filhos para cuidar, né? E todo mundo começou a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar com 10 anos de idade, eu comecei a trabalhar vendendo jornal, limpando o quintal dos outros, e aí por dentro eu não tive tempo de estudar. Não tive tempo, não tive estrutura. Diferente do meu filho, que ele está tendo condições de estudar, se preocupar apenas com estudo, né? Porque eu quero que ele seja um cara, que a história dessa é diferente da minha. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque como é que um cara como eu consigo enxergar o cenário político no Brasil e consigo entender de que nós que somos conservadores de direita precisamos nos manter unidos. Existem coisas que a gente precisa fazer. Como é que se diz? Existem sacrifícios que a gente precisa fazer para dar um passo adiante. E muitas das vezes é muito mais, digamos, produtivo dar um passo atrás do que dar um passo para frente. Então, essa prefeitura de São Paulo mostrou que, infelizmente, a direita no Brasil, ou pelo menos ali em São Paulo, né, não entendeu muita coisa. Que, por exemplo, o Ricardo Salles não seria eleito prefeito de São Paulo.
não seria eleito. Aí você vai dizer, não, mas se o Bolsonaro tivesse colocado o Ricardo Salles do PL, tivesse apoiado e tal, não sei o quê. Bolsonaro perdeu pro Lula em São Paulo. Bolsonaro perdeu pro Lula na capital, São Paulo, onde está acontecendo, onde aconteceu, né, a questão da prefeitura, a eleição para a prefeitura, para prefeito. Você acha que se o próprio cara, se o capitão, se o líder político da direita no Brasil não foi eleito diante de um indivíduo como o Lula, né? Você acha que o Ricardo Salles iria ser eleito em São Paulo prefeito? Sem contar com um acordo que aconteceu, a quebra de braço, que eu já sempre venho falando para vocês há tanto tempo sobre isso, que o Bolsonaro não tem partido político, o Bolsonaro não é dono de partido político nenhum. Então, muitas das vezes, o Bolsonaro tem que abaixar a cabeça. Porque o sistema político, da forma como ele foi criado, como ele foi estruturado, é feito para isso, para que os caciques políticos determinem muitos dos fenômenos, dos acontecimentos que acontecem no Brasil. Porque eu digo para você, se o Bolsonaro não tivesse criado o partido Aliança pelo Brasil, você realmente acredita que o Bolsonaro não teria colocado um candidato dele à prefeitura de São Paulo? Pelo Aliança pelo Brasil? Você realmente acredita que o Bolsonaro não teria eleito gente a rodo em todo o Brasil nessa eleição de 2024 se ele tivesse um partido dele, com um estatuto conservador de direita, sem se aliar com vagabundagem? Não tem para onde fugir. O Brasil é isso. O problema de muitas pessoas da direita é que eles acham, né, que não existem concessões a ser feitas, né? Tem uma direita que é tão limpinha que acha que vai resolver as coisas aos gritos. Não vai. Não vai. Você pode ver, Bolsonaro governou por 4 anos, certo? E você viu as dificuldades que se teve para governar esse país. Mesmo assim, entregou superávit de mais de 50 bilhões de reais. Mesmo assim, fez estrada, fez ponte. O Brasil virou um canteiro de obras. Ajudou as pessoas mais necessitadas na hora da pandemia. Ou seja, foi um grande líder para o Brasil. Foi um grande líder para o povo brasileiro. Olha a situação que o Brasil se encontra hoje. E aí você vai afrontar o cara. Você não vai compreender que existe um jogo político que tem que saber ser jogado. Pensando lá na frente, pensando em 26, pensando em 28, 26, 28, pensando em 30. Pelo amor de Deus, cara. Agora eu quero ver o que vai acontecer com a turma que se abraçou com Marçal. Agora eu quero ver. Porque se você for um cara de direita realmente, agora você tem um lixo do Boulos e você tem um meia-boca do Nunes. Que pelo menos atrapalhar a direita em São Paulo, isso não aconteceu. E eu repito para vocês, cara, a minha candidata era a Marina Helena. Era a Marina Helena. Se a direita tivesse enxergado a Marina Helena a tempo e tivesse feito campanha, engajado, essa mulher estaria no segundo turno. Entende? Porque tem coisas que o Bolsonaro não consegue resolver porque ele é apenas um homem. E tem sido um grande líder político, tem sido um cara que tem entendido muito bem o jogo político no Brasil. E as contas que foram feitas, eu tenho certeza que foram feitas, deu no que ia dar. Se o Marçal tivesse ido para o segundo turno com Boulos, no segundo turno o Marçal ia perder do Boulos. Porque tu pode ter certeza que quem votou no Nunes iria votar no Boulos. Quem votou no Nunes iria votar no Boulos. E a esquerda inteira iria votar no Boulos. E o Marçal ia ficar com aquela turminha. Então a política é feita disso. É feita disso. Agora eu quero ver os próximos capítulos. E eu quero ver o Marçal vindo a público para apoiar o Nunes. Ele vai ter que apoiar o Nunes. Se ele realmente é um cara que se diz de direita,
O pior que pode acontecer para São Paulo é a eleição do Boulos prefeito. Ou eu estou falando besteira aqui? Então agora é o menos pior. Agora é o menos pior. Esqueça Marçal. Agora é o menos pior. Quem é o menos pior? É o Nunes. É o Nunes. E isso já estava programado. Pelo amor de Deus. Dentro da questão política, dentro dessa questão de eleição, quando tratamos de uma cidade como São Paulo, as coisas não são tão aleatórias assim, não. Aí muita gente vai dizer, não, mas o Bolsonaro não apoiou. Por que o Bolsonaro não apoiou o Marçal? Bolsonaro não apoiou o Marçal, primeiro, porque o Marçal não é do PL. Segundo, porque já havia um acordo prévio. Como é que você vai quebrar um acordo? Ou você é homem, ou você é vagabundo. Então, quando há acordo, há acordo. Ai, mas esse acordo aí, não sei o que, é acordo da política, meu irmão. É acordo da política. Agora, eu confesso a vocês que eu fiquei assim, um tanto quanto triste, chateado com tudo isso que aconteceu. Porque essa rachadura, né, na direita, não podia ter acontecido. Ou a gente confia no Bolsonaro, ou a gente, né, se desbanda. Enquanto a gente não compreender que é necessário a união de todo o povo da direita, certo? Tendo como capitão desse barco, como líder político da direita, o Bolsonaro, a gente vai ter problemas. A gente vai ter problemas. Beleza, meus amigos? Um excelente domingo. Que esta semana seja abençoada pelo Criador dos céus e da terra na sua vida, tá bom? Eu sei que está tudo difícil para todo mundo. Estamos na luta, na batalha, na correria do dia a dia. Hoje eu dei uma limpada aqui na casa, dei uma geral na casa, estou cansado. Limpei banheiro, limpei tudo. Junto com minha família, claro. Beijo grande, fiquem com Deus. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, comente, que é sumamente importante. Comente aqui embaixo. Eu leio todos os comentários. Não posso responder a todos os comentários porque é humanamente impossível, tá? E você que quiser me ajudar aqui no canal, está aqui meu QR Code, tá bom? Novamente agradecendo o nosso grande amigo, estimado Ayrton José, pela ajuda, pela contribuição que ele tem feito no meu canal e para mim, né? E isso tem me ajudado muito a sustentar, inclusive a dar o sustento para minha família, porque o negócio tá roça. Mas vamos que vamos, porque esse que está ali em cima, ó, não dorme nunca e não desampara. Abraço, fiquem com Deus. Um feliz final de domingo e que essa semana seja abençoada. Fui, tchau.